vamos passar o Brasil a limpo na área jurídica. E, na minha avaliação, não há ninguém melhor do que Roberto Vitaliano para conversar com você e comigo sobre a questão que envolve o Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais, o Superior Tribunal de Justiça e também, sem dúvida nenhuma, o Tribunal Eleitoral. Eu falei em Supremo Tribunal Federal e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, meu querido amigo Roberto Vitaliano. Como é que você tem passado, meu caro? Ronaldo, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez participar do programa Menorá, que é sempre para mim uma alegria e uma honra muito grande. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Roberto Vitaliano. Vamos tentar esclarecer o que vem acontecendo no Brasil, que juridicamente está se transformando num país que não tem uma consistência, porque todos os dias querem mudar as regras do jogo. E o jogo é pesado. Roberto Vitaliano, um dia prisão em segunda instância, outro dia em primeira instância, outro dia coercitiva vale, outro dia não vale, outro dia o Moro não serve porque vem um estrangeiro louco aqui com um hacker e coloca coisas que nós não sabemos nem se são verdadeiras ou não no ventilador. Que país é esse, ô Roberto Vitaliano? Ô Ronaldo, o Brasil vive um momento de transformações profundas, né? Na área política, na área jurídica. E o descompasso entre o funcionamento, por exemplo, das instituições, especialmente do Congresso Nacional e do Judiciário, vem gerando, às vezes, algumas incompreensões. E também um conflito entre a lei posta, entre a Constituição e a vontade do povo em geral. Existem certas leis que são aplicadas por alguns juristas, mas que já não atendem mais os anseios, a vontade, né, o sentimento popular. Eu acho que isso gera disfunção das instituições. O Supremo Tribunal Federal começa a decidir muito além do que devia, quase como legislando em certas situações. O Congresso Nacional demora a decidir, apesar de ultimamente parece que ganha uma certa velocidade, isso que gera essas incompreensões todas. Você acredita que nós estamos gravando esse programa exatamente no dia em que vai ter curso o julgamento da questão das prisões em segunda instância? Hoje, no final do dia que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos aqui, ainda não é meio-dia, mas no final do dia de hoje é possível que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva seja solto, como se nada tivesse acontecido. Qual é a tua visão sobre esse tipo de coisa? Eu falei antes sobre o conflito entre o sentimento popular e a legislação brasileira, especialmente a própria Constituição. A prisão em segundo grau, a prisão por decisão de segundo grau, eu acho que ela só deve acontecer por razões processuais, e sempre ela pode acontecer. Enquanto o processo estiver... O que significa isso, processuais? Razões processuais é que não diz respeito ao crime materialmente considerado, quer dizer, aquele crime que a pessoa praticou. O crime pode ser da maior gravidade e a pessoa respondeu o processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. No entanto, o crime pode não ser muito grave e a conduta do processado, do réu, do acusado, obrigar o juiz a tomar uma atitude mais grave. Uma prisão é uma prisão cautelar. Um réu que tentou, de todas as maneiras, escapar da justiça, principalmente num conluio com o anterior presidente, ele que já tinha sido presidente na gestão passada. Bem, ele não está, de uma certa maneira, tentando atalhar a justiça? Tentando não permitir que a justiça siga seu curso normal? Ô Ronaldo, o Código de Processo Penal tem o artigo 312, que fala da prisão preventiva. Quando o juiz deve decretar, o julgador, seja o tribunal ou o próprio juiz, deve decretar a prisão preventiva? Quando o réu cria problemas para a instrução criminal, ameaça testemunha, compra testemunhas, alega que se for condenado irá fugir, ameaça o juiz, isso é uma razão processual. Ele pode estar respondendo crime de homicídio, de estelionato, de corrupção, quer dizer, qualquer tipo de crime é uma coisa, é o direito penal, o direito material. Agora, quando ele responde esse processo e ele é primário, tem bons antecedentes, tem endereço certo,
ele tem direito, em tese, no geral, em responder ao processo em liberdade. No entanto, se ele já é reincidente, se ele se conduz durante o processo de uma forma que ameaça o bom andamento do processo, uma eventual execução, se ele for condenado, então se justifica a prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela pode ser decretada a qualquer momento. Tá bem, mas a prisão em segunda instância não é a prisão preventiva e é um entendimento do Supremo Tribunal Federal que agora estão tentando mudar. Primeiro não era assim. Aí achavam que os criminosos do colarinho branco viviam soltos, só se prendia preto, pobre e favelado. Aí começaram a prender os tubarões. E agora os ministros do Supremo Tribunal Federal estão com outro entendimento. 2 anos depois, os mesmos ministros. Isso não é estranho para você, não? Ô Ronaldo, o que eu imagino é o seguinte, você tem dois dispositivos que regulam essa questão da prisão por conta do cumprimento da sentença, da condenação possível, ou a primeira condenação em primeiro grau, o Tribunal de Justiça confirma, o STJ, o STF também pode confirmar ou negar. Essa condenação, eu acho que ela só deve ser aplicada quando transita em julgado a sentença. Quer dizer, quando não cabe mais nenhum recurso. Quais são os recursos típicos do processo? No primeiro grau, o réu responde o processo, se ele é condenado, ele entra com uma apelação para o Tribunal de Justiça. O tribunal confirma a condenação de primeiro grau. Então você tem uma segunda condenação. Essa condenação, sob o meu ponto de vista, não justifica a prisão. Ele pode ser preso processualmente, porque se conduziu mal durante o processo. Por que ele não pode ser preso? Porque o artigo 283 do Código de Processo Penal e o inciso 57, se não me engano, do artigo 5º da Constituição diz que o sujeito só pode ser preso ou considerado culpado depois que transita em julgado. Então você acha então que a prisão do Lula é ilegal? É isso? Veja bem, eu acho que sob o ponto de vista de início de cumprimento de sentença, eu acho que a prisão de qualquer réu é ilegal. Agora, sob o ponto de vista processual, é outra coisa. Se o juiz entendeu que o réu se conduziu de maneira indevida, eu acho que ele pode ser preso. Mas os ministros... Até absolvido ele pode continuar cumprindo. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal não decidiram que a partir de um determinado momento a prisão depois do julgamento da segunda instância, se o sujeito fosse condenado, ele começaria a cumprir pena? Eu discordo desse entendimento. Mas você pode discordar, mas eles entenderam assim. Entenderam, eles é que fazem. E agora eles vão voltar atrás. Eu acho que, e você vai concordar com o que eles vão fazer. Veja bem, eu não vou concordar. A gente discorda e a jurisprudência muda frequentemente. O que existe é o seguinte, Ronaldo: o povo brasileiro está cansado da criminalidade e da impunidade. Mas a legislação constitucional e processual penal brasileiro não atende mais a esses anseios do povo. Então você vai encontrar o juiz que se conduz de uma maneira, no sentido de cumprir uma lei que já não atende mais aos anseios da população, e vai entender o outro juiz que realmente atende esse clamor e aplica a justiça segundo aquilo que o povo acha que é correto. Eu vou dar um exemplo objetivo. O Roberto Jefferson, durante um período, teve que cumprir pena e tal, e durante o cumprimento de pena, ele deu uma declaração à imprensa. O ministro responsável pelo cumprimento da execução da pena do ex-deputado Roberto Jefferson era o ministro Roberto Barroso. O ministro Roberto Barroso imediatamente comunicou que, se ele continuasse a dar declaração, o ministro retroagiria o sistema de progressão de pena dele. Ele estava no sistema aberto ou semiaberto, ele voltaria para o sistema fechado. E, a partir daí, o ex-deputado não deu mais declaração nenhuma. No entanto, já o ministro responsável pela execução da pena do Lula permite que ele dê declarações. As declarações, por exemplo, podem servir de motivo para o juiz. Eu não consigo entender isso. Isso realmente é um desequilíbrio jurídico. Eu acho que são homens, indivíduos, são individuais as decisões deles, né? Enfim, sim, então a lei não vale para nada. Eu acho que vale a interpretação da lei. Por isso é que eu digo que as instituições... A lei é para ser interpretada ou para ser cumprida? A lei é para ser interpretada e cumprida. Para você interpretar a lei... Mas muitas vezes você interpreta a lei e não cumpre. Porque está lá escrito na Constituição que a presidente da República, quando ela sofre impeachment, o impedimento, ela perde os direitos políticos, e os caras fizeram um arranjo lá para tirar a Constituição, jogar no lixo
e dá a ela os direitos políticos dela. Se diz que e aí ela fica passeando pelo mundo inteiro, falando mal do Brasil e gastando o teu dinheiro. E se diz que isso foi um arranjo do então presidente do Senado com o ministro do Supremo Tribunal Federal e os partidos de esquerda. Evidentemente que foi uma solução política. Sob o meu ponto de vista, não foi uma solução jurídica, porque a Constituição é muito clara quanto a isso, no que diz respeito à suspensão por 8 anos dos direitos políticos. E alguém pode reclamar disso? Para quem? Eu acho que a única forma de reclamar isso é através da modificação da legislação, através da pressão dos representantes. A modificação de que legislação? Se essa legislação existir, não adiantou nada. É o tal problema. Então, tem que também criar um mecanismo para punir alguém que descumpra a legislação. Agora, por exemplo, está em pauta a lei sobre abuso de autoridade. Na lei de abuso de autoridade, há uma referência ao descumprimento da lei pelo próprio juiz. Se o juiz descumpre a lei, o meu ponto de vista sobre a questão política, o Brasil deveria ser um parlamentarismo. Se fosse parlamentarista, o Brasil, a presidente Dilma seria defenestrada do poder sem que houvesse maiores discussões. Porque ela, na época, né, esse é o meu posicionamento pessoal, ela perdeu as condições de governar o país. Não é? Então, se fosse parlamentarismo, ela seria piada do poder sem mais aquela, quer dizer, dentro do sistema legal. No presidencialismo fica difícil. Então, também arrumaram, ela perdeu as condições de governar. Se ela tivesse apoio político dentro do Congresso Nacional, certamente ela não seria impedida, mesmo tendo praticado a irregularidade que ela efetivamente praticou. Então, o que você está querendo me dizer é o seguinte, ou melhor, estou entendendo que o que você está me dizendo é o que a gente já sabe. O Brasil é uma bagunça e manda quem tem poder político, não manda quem tem a lei do lado dele. É isso? Eu volto a dizer, as instituições elas se tornaram disfuncionais na medida em que o Congresso, principalmente, não cumpriu o dever de casa, né, formulando as leis necessárias para a atualização da vontade da população. E o Supremo Tribunal Federal começou a decidir, às vezes quase que fazendo lei. É o que está acontecendo no Brasil agora. Eu acredito que só o amadurecimento do país vai fazer com que as coisas entrem nos eixos. Então vai demorar muito, né? Eu acredito que sim, Ronaldo. Eu acho que vai demorar, mas eu acho que a esperança é a última que morre. Qual é a leitura que você está fazendo do governo Bolsonaro? Rapaz, eu torço para o governo Bolsonaro dar certo. Acredito que o governo majoritariamente, 90% dos setores da administração pública do governo Bolsonaro vai bem. Tá? Agora, o próprio presidente, ele toma atitudes que realmente deixa todo mundo desnorteado. É bem verdade que durante a campanha já se podia antever esse tipo de posições que ele adota. Ele parece que fala as coisas com a maior espontaneidade. Ele parece que não mede as palavras. Eu acho que ele tem uma característica de ser uma pessoa de confronto. Então ele, às vezes, gera conflito onde aparentemente seria desnecessário. E a influência também dos filhos eu não vejo como muito positiva, não. Ele agora brigou com o presidente do partido PSL e no dia seguinte o presidente do partido, o Bivar, recebeu uma visita da Polícia Federal, o que, na minha avaliação, não tem nada a ver com a briga dele com o Bolsonaro, mas ficou parecendo que tinha. Parece que foi uma coincidência, né? Parece que foi uma coincidência, já que a possibilidade dessas diligências que a Polícia Federal fez já vinham sendo solicitadas já de algum tempo. Me parece que a juíza de primeiro grau, ou relatora, não sei, do processo, indeferiu, o Ministério Público insistiu até que foi deferido e, por acaso, calhou de ser exatamente no momento em que o conflito entre eles dois ficou mais exposto, veio mais a público. Você acredita que nós vamos entrar em algum rumo que seja benéfico para a sociedade brasileira? Você é uma pessoa que tem crença de que o Brasil sai do buraco? Ronaldo, eu sou otimista. Por exemplo, parece que os órgãos internacionais falam que agora, em 2019, o Brasil vai crescer 0,9%, não chega a 1%. Melhorando, inclusive, as previsões anteriores, mas isso é muito pouco. Eu, pessoalmente, não sou economista, né? Conheço da economia do país, da economia em geral, porque sou leitor da mídia em geral, acompanho a mídia, né? A imprensa, né? E a mídia em geral, e eu acho que o Brasil vai crescer mais do que 1% em 2019.
eu acho que a situação vai melhorar. As medidas a reforma da Previdência, possivelmente a reforma administrativa, a reforma fiscal, isso tudo o fechamento de uma série de escoadouros de meios públicos que eu acho que o governo vem adotando, as exportações. Eu acho que a briga dos Estados Unidos com a China, que os entendidos todos dizem que é prejudicial para o mundo inteiro, especialmente para o Brasil. Eu acho que não é. Eu acho que o Brasil vai se beneficiar disso. Então é uma visão otimista de uma pessoa que é leiga, mas que procura se informar de alguma forma. Eu acho que o Brasil vai melhorar e eu acho que o governo do Bolsonaro, apesar de todos esses conflitos, que eu acho que principalmente ele gera, né, essas confusões dentro do próprio partido dele, eu acho que apesar disso tudo, o Brasil vai terminar o governo Bolsonaro numa situação infinitamente melhor do que aquela que ele encontrou quando assumiu o governo. Muito bem, nós estamos encerrando então o primeiro bloco de Menorá na TV com o Roberto Vitaliano. Ele é advogado criminalista. Já já a gente volta. Estamos de volta então com o segundo bloco de Menorá na TV, nessa boa conversa com o Roberto Vitaliano. Você falou que a lei às vezes não atende o anseio da população, às vezes atende, às vezes a população quer alguma coisa que não está na lei, e aí nós temos os deputados que fazem as leis. Eu pergunto a você, e os privilégios dos que fazem leis no Brasil vão acabar quando, na tua opinião? Ô, Ronaldo, eu acho que é um processo evolutivo, né, civilizatório. Eu acho que a população tem que começar a comparar, né, a vida, por exemplo, das pessoas que detêm poder, dos parlamentares, dos membros de poder em geral, tanto do legislativo quanto do executivo e do judiciário, para que também venha uma autoconsciência. Por exemplo, a gente verifica que no governo existem, às vezes, ministros, secretários e tal, eles são denunciados por prática de crime eleitoral ou crime ordinário, enfim, crime comum. Aí as pessoas começam a cobrar, por exemplo, no caso do executivo, do chefe do executivo, que tire o sujeito do cargo. O chefe do executivo normalmente toma uma decisão política. Ele, quando o sujeito interessa, ele diz, olha, ele é presumivelmente inocente até uma sentença final, e o cara continua. Quando ele já não está querendo que o sujeito fique no cargo, ele tira o sujeito do cargo. Eu acho que o Brasil tem que evoluir para um ponto que a pessoa que recebe uma denúncia, estando exercendo um cargo público de confiança, ela mesma deve se retirar daquela função para se defender até que as coisas fiquem esclarecidas. Mas isso ainda não chegou a um entendimento e compreensão. Você está pretendendo, você gostaria que nós vivêssemos num clima como vivem os suíços. Mas nós não temos esse costume, nem essa prática, e nem uma sociedade ligada no que é correto. Ô, Ronaldo, ou será que eu estou errado? Você está certo, mas eu acho que a gente deve olhar para os bons exemplos. Não, eu não tenho dúvida, eu concordo com você. Quando você vê que em determinados países ricos, países desenvolvidos, os parlamentares, às vezes 4 parlamentares, têm uma secretária, o sujeito tem uma máquina de fax que ele usa em comum com os colegas de parlamento, e são exemplos que a gente deve seguir. O Brasil tem... O problema, por exemplo, dessa crise de aplicação do direito penal é que o Código de Processo Penal é para proteger o homem de bem. O Estado, anteriormente, historicamente, já teve muito poder. O rei podia tudo, não tinha lei. Até que veio um processo constitucionalista e as constituições colocaram a lei acima de todos, do rei, do imperador, do presidente, do prefeito, do governador, do deputado, do delegado, enfim, de todos. Essa lei que é feita para proteger o homem de bem, porque o Estado é muito poderoso, e o homem de bem, quando ele sofre um agravo qualquer partido do Estado, ele tem como se defender exatamente o Código de Processo Penal, ela acaba também servindo, beneficiando o bandido, né? Aquele sujeito desonesto, incorreto, que eventualmente, no caso do Brasil, quase sempre tem muito poder. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que considerar que o Brasil avançou muito nos últimos anos. Eu quando comecei a advogar, Ronaldo, só quem era preso era puta, preto e pobre. Hoje você tem ex-presidente preso, ex-presidente que já foi preso e foi solto, está sendo processado. Você tem governadores condenados e presos. Você tem autoridades do mais alto escalão, do mais alto coturno do país, respondendo processo e sendo preso. Isso é um avanço, a gente tem que considerar. Por isso é que eu tenho esperança que, no final das contas, a gente vai conseguir vencer essa quadra
dificílima da nossa vida para uma situação melhor. O que você acha de um ministro que diz que o outro ministro, ou insinua, vende sentenças, vende soltura de preso? Eu acho que isso é assim que tem que ficar. É uma isso? Barbaridade. Ouvir esse negócio e achar graça, eu acho que isso é uma barbaridade e vai chegar um determinado ponto que a população vai fazer mais ou menos o que as pessoas fizeram no Equador recentemente, né? Foi no Equador no Peru. Peru. Não, eu acho que Equador. No Equador? Equador, em que o governo aumentou de sopetão o preço da gasolina em 100%, ou pouco mais do que 100%. Naturalmente, dizem que governos estrangeiros de esquerda interferiram para motivar o povo a ir para as ruas. Mas o fato é que o povo se mobilizou e o governo recuou. Eu acho que quando um ministro fala uma coisa dessa, tem que haver um processo, tem que haver um esclarecimento. A população não pode aceitar isso. E eu acho que vai chegar ao ponto. Já se vê, por exemplo, que certas personalidades públicas não podem transitar em paz, né, nos aeroportos, nas concentrações públicas, que a população começa a reagir à presença deles. Mas o pior não é eles não poderem passear, não. O pior é eles continuarem nas funções, fazendo as mesmas barbaridades que eles sempre fizeram. Mas eu acho fica tudo por isso mesmo. Mas eu penso, Ronaldo, que há realmente um progresso nessa situação. Você diz isso. Eu acredito que vai acontecer. De qualquer maneira, é um processo civilizatório. Nós temos que avançar muito, né? O problema mais grave do Brasil hoje é a questão do desemprego e da segurança e aí a saúde pública. Eu tenho conversado no nosso programa de rádio sobre as favelas do país. Num determinado momento, ficou glamuroso receber a cultura da favela como predominante no meio da sociedade. Isso eu não sei se você concorda com o que eu estou te dizendo, mas me parece que a favela tomou conta geral da sociedade hoje no Rio de Janeiro e no Brasil. Quer dizer, bonito é ser traficante, bonito é ter arma de grande porte, de grande calibre, para matar soldado da Polícia Militar, bonito é vender cocaína e cheirar cocaína e fumar maconha na praia, na rua, em tudo que é buraco, e ninguém consegue resolver esse problema que se agrava com o alastramento das favelas. E, sem dúvida nenhuma, o favelado ele não é o responsável por isso. Quem é culpado disso é a autoridade leniente. O que você pensa disso? Eu estou de acordo contigo, Ronaldo. Eu concordo com o que você está dizendo. As favelas, as comunidades pobres, né, especialmente do Rio de Janeiro, é composta majoritariamente de pessoas trabalhadoras, pessoas que vivem com grandes dificuldades, enfim. Mas transforma essas pessoas em verdadeiras reféns do crime organizado, né? Do tráfico de entorpecentes, agora com o crescimento das milícias, né? Eu penso que tem que haver um congraçamento, quer dizer, um acordo entre essas populações e a polícia. Eu acho que a população tem que começar a ver a polícia como uma instituição benéfica para a segurança de todos e, ao mesmo tempo, a polícia tem que aprimorar o trato com essas pessoas. A tal da bala perdida, né? Sempre que tem uma bala perdida, se acusa logo a polícia de ser a culpada disso. Na verdade, o culpado da bala perdida é o traficante, é o bandido. De plano, o culpado é o bandido. A população precisa começar a compreender isso. Roberto, como no Oriente Médio, em que os palestinos se escondem, os terroristas palestinos se escondem em hospitais, em escolas de crianças, em casas de família, colocando até as crianças na frente, as mulheres, os velhos, o traficante faz a mesma coisa aqui. Ou não faz? Eu acho que faz a mesma coisa. E aí? Eu acho que aí faz o Witzel, que é o governador, diz que bandido bom é bandido morto, como dizia o Sivuca, e freixos da vida acham que está errado. O que está certo aqui? Eu acho, Ronaldo, por exemplo, acho que o governador ele tem uma posição apoiada na legislação, na lei, né? Eu acho que o sujeito que está com um fuzil, eu acho que deve ser realmente abatido. Eu acho que ele está certo. Mas existem jornalistas da TV Globo, por exemplo, que dizem que aquele fuzil pode não ser um fuzil, pode ser um guarda-chuva. Ronaldo, eu acho que os governos... Pode ser até um palito, né, de repente. Eu acho que os governos um deviam fazer campanha de esclarecimento quanto a isso, não é? Em vez dessas manifestações objetivas e aparentemente cruéis que os governantes às vezes adotam, como é o caso do governador do estado do Rio de Janeiro, eu acho que o governo devia fazer campanhas de esclarecimento
para mostrar que o sujeito que está com um fuzil, ele está fora da lei. A lei existe para ser cumprida por todos. A população deve compreender isso. Roberto, tem uma entendeu? coisa pior. O cara que está com fuzil, ele está com fuzil para matar os outros, rapaz. Exatamente. Para matar quem não tem nada a ver com coisa nenhuma. Por isso é para quem é inocente. Ronaldo, o governador Witzel se baseia no princípio da legítima defesa que está posta. Agora tem gente dizendo que a legítima defesa não é um direito. Existe um magistrado aí dizendo isso, ou uma mulher, não sei. É uma causa de excludente de criminalidade. Se você mata alguém em legítima defesa, você não pratica crime. Mas você não tem direito de se defender? Você tem que apanhar dos outros? Lógico, e você na rua? Alguns pensam que deve ser igual no Velho Oeste, que o mocinho virava para o bandido e mandava ele sacar. Quando ele sacava, aí o mocinho atirava mais rápido. Mas não é bem isso. Né? O sujeito que está com um fuzil, que é uma arma... Ele já sacou. Já sacou. E está colocando em risco não só o policial que eventualmente vai prendê-lo, mas como a população em geral, crianças, velhos, moradores desses locais. Como é que você está vendo a posição, de vez em quando externada, de certos militares que entendem que o Supremo Tribunal Federal deva ser fechado? Não, eu acho que o Supremo Tribunal Federal não deva ser fechado, eu acho que é um equívoco, vai piorar muito mais. Não é possível prender ministro corrupto? É possível, existe... Ao invés de fechar o Supremo Tribunal Federal? Desde que alguém adote essa providência, o Congresso Nacional, o Senado, enfim, alguém faça a denúncia e adote as medidas que devem ser adotadas. Como é que o Supremo Tribunal Federal pode impedir a Receita Federal de avaliar o patrimônio dos ministros? O que você pensa do negócio desse? Eu acho que isso, em primeiro lugar, sob todos os pontos de vista, é condenável, não, Ronaldo? Eu acho que a instituição... ela não deve se valer dos meios para se autodefender de um processo regular. Agora, olha só, Roberto, você está coberto de razão, eu também, mas a sociedade está de mãos atadas, porque ela não consegue fazer prevalecer o que é justo. Ô, Ronaldo, eu não penso muito bem assim, não. Eu acho que, volto a dizer o que eu já falara antes, eu nunca vi no Brasil, eu passei... durante todo o meu período profissional, minha juventude, eu nunca vi um governador ser preso e condenado, um juiz, um ministro. Isso está acontecendo. Senadores estão sendo presos respondendo processo, ex-presidentes. Eu acho que vai chegar a vez também daqueles que abusam do poder. Quer dizer, você acha que não é para a nossa geração, por exemplo, mas vai chegar a isso? O Supremo Tribunal Federal, essa nossa experiência recente, está mostrando que a composição dele deve mudar. Está sob questão isso. Eu acho que cabe ao Legislativo mudar. Mas quanto tempo o povo vai ter que esperar para mudar? E quanta coisa errada vai continuar acontecendo? Ronaldo, você só muda rapidamente se houver uma ditadura. Aí o ditador resolve em 24 horas. Mas nada pior do que uma ditadura. Pode resolver pior. Nada pior do que uma ditadura. Eu não quero saber de ditadura. Mas a única forma de você resolver isso é por decisões unipessoais. Entendeu? Quer dizer, uma ditadura de direita, de esquerda ou sem ideologia. Isso não funciona. Mas não funciona e piora muito mais. Não é? Você vê, por exemplo, você falou agora o problema do Oriente Médio. O único país democrático no Oriente Médio é Israel. É o único país que tem. Você vê lá as pessoas, eles mandam matar, enfim, são regimes terríveis, sanguinários. Por quê? Porque são regimes ditatoriais, baseados em famílias monárquicas. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, que a ditadura não serve. Agora, também a leniência judicial não serve. Não serve a falta de decoro daqueles que são pagos para trabalhar em nome do povo e que trabalham para suas famílias. Então é complicado tudo isso, não é não? É problema de civilizatório, né? Eu acho que o Brasil é um país, apesar de que a gente às vezes fala que o Brasil é um país novo, mas a América do Norte também é um país novo e tem um desenvolvimento completamente diferente. Eu queria te dizer o seguinte, se você comparar o Brasil com a Nigéria, o Brasil está muito bem. Mas é com a Nigéria que a gente tem que comparar o Brasil? Não, a gente tem que comparar o Brasil com a Noruega, com a Dinamarca, com Israel também, que é um bom exemplo, né? Quer dizer, o povo vive bem, numa democracia, nas piores condições, nas circunstâncias piores possíveis, que é uma gota d'água, aliás, é uma imagem, até que uma vez eu vi na revista Menorá, é uma gota d'água cercada por um oceano de inimigos, né? E, no entanto, é um país em que o povo tem uma vida de altíssimo nível, desenvolvimento científico, intelectual e social muito grande. Nós chegamos, então, ao final do segundo bloco de Menorá na TV com o nosso querido Roberto Vitaliano. Nós estamos conversando sobre o Brasil, sobre as questões judiciais, sobre prisão de ex-presidentes, de governadores.
de prefeitos. E nós vamos continuar nessa batida no terceiro bloco. Não sai daí. Já já a gente volta. Estamos dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Roberto Vitaliano e vou perguntar a ele o seguinte: questão civilizatória é aquela que depende do entendimento, da compreensão da maioria de uma sociedade para que ela possa avançar. Nós estamos perto, longe ou em ponto morto com relação a esse assunto, meu querido amigo, aqui no Brasil? Ô, Ronaldo, a opinião pública, eu acho até as pessoas responsáveis por isso, por exemplo, tem a visão de que o Brasil precisa de escolas. Lógico que o Brasil precisa de escola. Agora, a escola produz ensino. A escola produz parte da educação, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que nós precisamos nos preocupar com a questão educacional, a questão cultural do povo brasileiro. Não é? Não basta o sujeito aprender matemática para depois praticar crimes na área econômica com mais eficiência. Ele tem que aprender a matemática, mas ele tem que aprender que o que é dos outros é dos outros, o que é dele, e que a maneira correta de se obter um patrimônio é através do trabalho. Eu acho que o Brasil precisa evoluir culturalmente. Isso é um processo, não é? Eu acho que o governo devia se preocupar muito com isso. O problema, houve um tempo em que a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que foi só no Rio de Janeiro, fez uma campanha do Sugismundo, não é? Isso, o cara que jogava lixo na rua. Na rua. Eu acho que os governos têm que se preocupar com isso. Pode parecer que é uma coisa simples, mas a pessoa tem que se preocupar em manter a cidade dela limpa, né? Não é só a Conlurb aqui no Rio de Janeiro ou as correspondentes em outras cidades que tem que limpar a cidade, né? A pessoa tem que entender quando ela sobe numa escada rolante, ela tem que ficar do lado direito, porque não precisa ter curso superior nem pós-graduação para fazer isso. Às vezes a pessoa mais simples, nos países em que a cultura é mais desenvolvida, tem essa consciência de respeito que é dos outros, de saber pedir por favor, de agradecer, de dar bom dia. E são coisas muito simples que eu acho que a gente tem que se desenvolver. A questão da segurança, por exemplo, a população tem que aprender a admirar a polícia e a polícia tem que aprender a respeitar profundamente a população. Eu acho que isso é um processo, né? Eu acredito que a gente caminha nessa direção, a duras penas, mas caminhamos. Eu espero que você tenha razão, porque eu não vejo nada disso. Eu sou pessimista com relação ao que acontece no meu país, porque eu ando na rua, você também anda, e o que eu vejo não me agrada. Realmente não me agrada. Gente dormindo no chão, fazendo todo tipo de necessidade que você pode imaginar no meio da rua, praticando atos sexuais sem o menor pudor, na frente de todas as pessoas que passam, que vão, que vêm, pessoas dormindo embaixo de marquises. Eu não sei onde nós vamos parar, meu irmão. Francamente falando. Isso é uma verdade que você está falando. No Rio de Janeiro, né, você tem... Não é no Rio de Janeiro só não, é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Qual é a solução? Emprego. Começa pelo emprego e um Estado também, né, uma administração pública severa enquanto a isso, mas dando oportunidade para as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar e através do trabalho e do emprego que essas coisas vão começar a melhorar. E eu acredito que o emprego vai começar a voltar e a esperança é que essa situação também melhore, que é deplorável, é deprimente e é injustificável que as pessoas durmam nas ruas. Ô, Roberto, tem cabimento uma lei pegar ou não pegar? Tem cabimento, por exemplo, a lei da vadiagem ter sido jogada no lixo? A vadiagem não existe mais. O sujeito fica na rua, perambulando, atacando as pessoas, cometendo todo tipo de crime e até de delitos menores ou médios ou maiores, matando pessoas, inclusive, e as coisas acontecem com a maior naturalidade. Cadê a vadiagem? A vadiagem já acabou há muito tempo. Mas né? Acabou porque não fazem... Acabou, deixou de ser aplicada. Deixou de ser aplicada, não quer dizer que ela tenha acabado, porque ela está na lei. Eu sei, mas a própria vadiagem, ela diz que o sujeito, para ser preso por vadiagem, ele já tem que ter tido algum tipo de antecedente relacionado a crimes contra o patrimônio. Se ele for apanhado com algum objeto que induza, né, faça com que a autoridade imagine que ele vai praticar algum desse tipo de crime, ela existe. Agora, nos países em que existe desemprego generalizado, é complicado você aplicar a lei da vadiagem, que é o caso do Brasil. Como é que você vai aplicar a vadiagem para um sujeito que não trabalha se não tem emprego para ele? Não é?
Quer dizer, esse é que é o problema. Eu acho que o problema da vadiagem deixar de ter sido aplicada no Brasil é por isso. E, aliás, já deixou de ser aplicada há muito tempo. Desde o tempo em que eu comecei a advogar, nos anos 70 do século passado, a vadiagem já não tinha mais essa força. Tem lugares que tem países que se o sujeito pedir esmola é crime. Ele é preso por isso. Mas são países em que existe praticamente o pleno emprego. Não é? A situação de população de rua é gravíssima. Né? E as cidades, eu acho que é problema basicamente municipal. Eu acho que o Estado deveria criar habitações no centro da cidade para a pessoa dormir, como já existe no Japão, em alguns países, criar um tipo de subsídio, eu não sei se seria o caso, mas criar algum tipo de condições para que o cara pudesse reduzir a despesa dele no transporte, alguma coisa assim, e investir maciçamente em meios, né, para criar emprego. As pessoas têm que trabalhar. Não existe nada que desonre mais o homem do que ele querer trabalhar e não ter como trabalhar, ele não ter condições de levar a comida para a família por meio do trabalho honrado dele. Você conhece bastante bem o processo prisional brasileiro. Você já trabalhou com essa questão profissionalmente, inclusive. O que eu pergunto a você é se o nosso sistema penal ele é um bom sistema ou ele não resolve nada? Ô, Ronaldo, o nosso sistema penal resolve muito pouco, né? Ele tem um critério objetivo, é retirar o sujeito da rua porque o sujeito vai praticar crime. Só isso. Agora, a recuperação é praticamente impossível. Agora, não adianta fazer discurso dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Estado não tem meios para isso, né? Alguns países da Europa, as penitenciárias vão diminuindo, né? Em números, né? Não só tem países que nem tem penitenciária mais. Nem tem penitenciária mais. Tem países em que o sujeito é condenado e ele recebe uma data para ele se apresentar num presídio tal quando abrir uma vaga. Quer dizer, é problema cultural, né? O Brasil precisa gerar muito emprego e, a partir daí, começar a enfrentar essas questões que são muito complexas, né? As pessoas acham que tem solução para tudo. O Brasil não tem meios para resolver. Não adianta dizer que tem que aumentar o número de juízes, de policiais, de promotores. Não resolve nada. Não resolve nada. É um processo que eu acho que a gente vai ter que ter paciência e trabalhar cada um fazendo a sua parte para que a gente consiga levar o país a um bom porto. O que você pensa dessas candidaturas, por exemplo, de Dória, que entra no poder ontem para governar e amanhã já quer ser presidente da República, o próprio governador do estado do Rio de Janeiro pretendendo, depois de 10 meses, uma posição de presidente da República. Como é que você avalia isso, hein? Ronaldo, o Brasil tem que problema sempre cultural, né? Cabe à população avaliar. Se o Dória fizer um bom governo em São Paulo... Ele não vai fazer porque ele vai governar durante quanto tempo? Eu, pessoalmente, acho que isso não está correto. Eu acho que ele tinha que ter terminado a Prefeitura de São Paulo, teria que ter terminado o governo do estado de São Paulo para, enfim, depois pretender uma outra candidatura. Mas isso cabe ao povo julgar. O povo é que tem que julgar. Isso é um processo. Se você escolhe o Dória depois desse percurso, vamos dizer, político dele, e não der certo, você no próximo que aparecer na mesma situação, você não deve votar. Agora, o mundo está cheio de políticos diferentes. O Trump é um político diferente nos Estados Unidos. O Johnson é um político diferente na Inglaterra. O Bolsonaro no Brasil é um político diferente. Eu acho que cabe à população ir adquirindo experiência para cada vez fazer uma escolha melhor, para que haja autenticidade, legitimidade entre o escolhido e o eleitor. Você já conseguiu sentir o que eu sinto no sentido de que o Brasil perdeu o pé ou perdeu a mão? Não só na política, não só na questão jurídica, até no futebol. Ou seja, nós estamos vivendo um país de cabeça para baixo. Está virado pelo avesso. E eu não vejo rapidamente como se consertar isso aí. É um problema civilizatório, você está coberto de razão, é a maneira pela qual propaganda e autoridades viabilizam o dia a dia nacional, e assim a gente vai entrando pelo cano na minha avaliação. Espero que o governo Bolsonaro, o governo Witzel, o governo Dória, esses governos que estão aí colocados nos grandes centros, como é o São Paulo, como é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, espero que isso aí se encontre com o sucesso, mas eu acho muito difícil.
Eu vejo que você é mais otimista do que eu, mas eu estou triste com o meu país. Ô, Ronaldo, se o governo terminar a reforma da Previdência, se o governo fizer uma reforma fiscal razoável e uma reforma administrativa, eu tenho certeza que dentro de 2, 3, 4, 5, 6 anos, o Brasil vai dar saltos de desenvolvimento muito grandes, né? Eu acredito sinceramente nisso. Desde que, se o governo Bolsonaro arrumar o Estado e depois vier um outro governo populista e resolver distribuir o que não tem, a gente vai ter um retrocesso novamente, que foi o que aconteceu no Brasil. Eu acho que o Brasil conseguiu fazer uma arrumação razoável a partir do plano real e foi desorganizado completamente por irresponsabilidade, que gerou, inclusive, decréscimo da economia do país. Escuta uma coisa, a tua bola de cristal, como a minha, não funciona. Nenhuma, nem a tua nem a minha, nós não temos bola de cristal. Mas vamos supor que a gente tivesse. Hoje, e esse programa só vai ao ar daqui a uma semana, está se discutindo se a turma toda vai ser solta ou não vai ser solta. Vamos imaginar que amanhã o Lula seja solto. O que você acha que vai acontecer no Brasil? Nada. Vai ficar tudo igual? Vai acontecer um radicalismo que já existe. Vai ter uma turma que vai achar isso uma barbaridade, um absurdo, e vai ter uma turma que vai achar que cessou pelo menos parte da injustiça que se praticava contra ele. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do seguinte, ele vai fazer proselitismo político, ele vai cair dentro do ringue contra o presidente eleito. Como é que vai ser essa história? Sob o ponto de vista estritamente jurídico, eu entendo que quem for o responsável pela execução eventual da pena dele, o relator dos processos dele, pode decretar a prisão preventiva dele. Se ele começar... Porque o artigo 312 diz quais são as possibilidades da decretação da prisão preventiva. Colocar em risco o andamento do processo, a execução da pena, a ordem pública ou a ordem social. E o Lula interfere na ordem social. Se ele começar a fazer discurso, por exemplo, contra o Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele não deve participar, eu acho que ele deve ter um comportamento exemplar de quem está respondendo um processo. Né? Ele não pode... Eu volto a dizer o exemplo do Roberto Jefferson. O ministro Barroso, na época, disse, você não pode dar declarações. A sua prisão tem origem política. Você tem que ter um comportamento exemplar. E ele não deu mais. Eu acho que é a mesma coisa em relação, do ponto de vista jurídico. Eu vejo dessa maneira. Meu querido irmão, nós chegamos ao final desse conturbado Menorá na TV, porque realmente nós estamos numa situação complicada no país. Eu queria agradecer a tua presença aqui mais uma vez entre nós. Você é um convidado cativo pelo carinho que nós temos por você, pela tua capacidade de expressar o que você conhece da questão judicial brasileira. E eu quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você se despeça dos nossos telespectadores. Ô, Ronaldo, eu quero agradecer a você mais uma vez essa oportunidade. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, é verdadeira, meu irmão. Pelo seu trabalho, pelas suas convicções, pela sua capacidade de ser sincero, ser transparente, ser autêntico, falar o que pensa, doa quem doer. Enfim, eu agradeço, é uma honra participar do programa. Lamento, sim, muito o fato de você ser flamenguista e eu ser vascaíno, mas isso é de menor importância. É sempre uma alegria grande e eu que te agradeço a participação no programa Menorá na TV. Muito obrigado. Só para lembrar você que o Flamengo faz muito bem ao Vasco, o Vanderlei Luxemburgo está resolvendo o problema do Vasco. O Vasco não cai para a segunda divisão esse ano e é o flamenguista, o rubro-negro Vanderlei Luxemburgo, que está lá em São Januário resolvendo a vida do teu Vasco da Gama, meu príncipe. Que prova que toda regra tem exceção. Tá certo, você é muito inteligente. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET, e também todos os dias que você já se acostumou a nos assistir, que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.